Depois de 23,2 quedas, voltamos aqui, né, gente? Vamos ver se... Tá pior que o Vasco, professor. É, velho, nunca vi cair tanto, né? Então, a gente já viu isso aí, né? Dos métodos de definir onde você perceber as reuniões monofásicas e bifásicas, né? Já mostrei ali antes de cair. Da NET dá 1-0. Aí eu demarcou, né? Aí você tem linha de amarração ou isoterma. É uma linha, uma isoterma, por quê? A linha de amarração ela é uma linha na horizontal. Ela vem da temperatura e ela vem na horizontal, certo, gente? Então, ela é uma linha de amarração isoterma, onde a temperatura é a mesma. É ali que você vai fazer essas continhas. Ó, são linhas horizontais que se estendem através da região bifásica. Ela vai de um gráfico da linha líquida para a linha sólida, ela vai começar e terminar, mas ela é paralela ao eixo X, certo? Ela é horizontal. Entre as fases de ambos os lados, de cada temperatura diferente, certo? De cada fase ali, do líquido e do sólido. Então, está aqui. Digamos ali, se você olhar o gráfico, aqui você viu que ele pegou o quadradinho, gente, ele pega esse quadrado aqui, ó. Essa região aqui, ó. Vamos pegar essa região aqui e ampliar ela. Ó. Perceba uma coisa que ele vai trazer essa temperatura para cá, ó, para você perceber. Ela vai aparecer justamente assim, ó. Vendo? Então, ó, é aquele quadradinho que eu cerquei. Aí perceba que as temperaturas que está, e aqui a faixa de 20 a 50, tá vendo? Eu cortei aquele quadradinho dentro daquela faixa entre 20 e 50. Ó que legal aqui, ó. Então, ó, essa é a linha de amarração, tá, gente? É uma linha paralela que vai ser traçada entre a temperatura. No caso ali, a temperatura escolhida foi aqui, ó. Foi, se eu não me engano, 1280 ali. Aí ele vai ter aqui, ó. Então você vai pegar justamente onde for o ponto, né? Que é ele traça aqui. Então você vai ver aqui, ó. A gente não marcou, então a gente vai ter o ponto B. É lá aquele ponto B que foi traçado, tá vendo? Aí ele está mais ou menos ali 1.200 e alguma coisa e está em 35, que foi o último exemplo ali, ó. 35, o ponto B, né? Está em 35 e 1.250 graus. 1.250. Então, o B vai estar marcado ali. Então, passando por esse ponto B, você vai passar uma régua aqui nele, ó, no ponto B, certo? Paralelo, aí você joga uma régua aqui, né, nesse espaço, certo? Aí você vai traçar, passando a do ponto B, para ela tocar tanto na linha, ela vai tocar tanto na linha do líquido e tocar na linha do sólido. Né? Aqui, ó. Vai tocar aqui e aqui, ó. Aí você vai traçar essa linhazinha aqui, que é chamada linha de amarração ou isotermo. Então, você vai traçar ela aqui sobre essa. E depois que traçar, você vai ter o quê? Você vai ter esse ponto de interseção. Você vai ter a interseção, né, com o líquido. E aqui você vai ter o ponto de interseção com o sólido, que é, no caso, o alfa. Então, você vai ter esse ponto aqui de interseção. Esses 3 pontos, ó, do B,
da interseção com a linha líquida e com a interseção da linha sólida, você vai traçar essas perpendiculares aqui, ó, que a gente vai estar aprendendo justamente a regra agora. Então, eu já estou adiantando, porque pode cair, eu já estou antecipando, né? Isso tudo é medo de cair. Então, perceba que eu vou ter uma distância que a gente chama de R. É de CO, que é o ponto que a gente está analisando, que é o global, certo? Do global para o líquido, aqui é a composição global, certo? CO é a composição global. Aqui é a composição líquida e aqui é a composição sólida, certo? Então, essa distância de B até a interseção com o líquido aqui, a gente chama de R, certo? Do global, que você está analisando, naquele caso ali era 35, né? Mas aí não está 35, não, mas vamos fingir. Aqui, digamos, aqui está o quê? 33, né? Digamos, aqui é 33. Aí está um pouquinho para cá de 35. Aqui está 33. Aí 30. Não, aqui é 35, desculpe, gente. Vou apagar. Aqui é 35 mesmo. Na hora que eu quero que apague, ele não apaga. Borracha. Então, ó, justamente aqui é 35, ó, porque aqui está 30, ó, o meio, daqui para cá 40. Então, aqui é 35. Aqui seria mais ou menos quanto, gente, nessa interseção? Se você fosse chutar aqui, ó, aqui é 35. Aqui seria 32,5, né? Então, eu de marca é 32. 32 ou 31,5, algo assim, né? Ó, por isso que eu estou falando que nessas horas subdivisões. Ó, aqui vai ser 32,5. Aqui. Então, eu vou botar 31,5. Tirar um aqui, né? Porque o espaço é bem grandinho, né? Eu vou botar 31,5. Ou 31, só para vocês entenderem aqui a ideia. Tá? Aí, entenda. Aí, nesse ponto aqui, na verdade, ó, vou botar 31. 31,5. Esse ponto aqui. Aqui, 35. Então, qual o valor de R aqui? Qual seria o valor de R? R seria de 35 para 31,5. Então, R seria 3,5, não é isso? R seria 3,5. Porque de 35, que está aqui, até 31,5, eu tenho 3,5. E S aqui está, digamos, 42,5. Que está do meio do meio. Então, S seria quanto aqui? Se você for ver. Aumentou quanto? De 35 para 7,5. 7,5. Né? Ou seja, daqui para cá todo é 11, né? Então, vocês já entenderam mais ou menos essa ideia da medida. Para na hora que chegar a regra, que eu fico com medo de cair aqui, vamos para lá. Então, o procedimento, ó, primeiro constrói a linha de amarração. A linha de amarração é justamente, gente, em cima do ponto que ele pediu global. O global, ele diz 35% da substância lá, em 35 de níquel. Aí você vai lá em 35 e puxa 35 com a temperatura que ele pediu. Faz o cruzamento, aí vai marcar o ponto B. Nesse ponto, vai traçar uma reguinha e vai fazer uma linha justamente. Vocês têm o esquadro, pode fazer um jogo de esquadro, né?
tem os dois esquadros, você monta, bota um na base reto e o outro bota do lado e o outro faz a linha reta, né? Tem isso de 90 graus. Você mantém o esquadro aqui, escorado aqui no canto, e o outro bota reto. Aí traça aqui também, você pode fazer. O engenheiro tem que saber o truque da composição de esquadro, né? Prende um e bota. Então, ó, você vai marcar justamente o ponto global que ele dá. E aí você vai traçar essa linha para você saber esse ponto de interseção. Aí depois, segundo, você constrói essas linhas aqui, ó, as perpendiculares, né? Anota as interseções, ó, o ponto que intercede, faz a interseção que ambos os lados das fases, das monofases. Certo? Então, ó, é justamente esse ponto e esse. Então, no B aqui, você vai traçar uma regrinha passando por B e tocando as interseções aqui. Então, aqui você tem a global, tem a composição para líquida e a composição para sólida. Vou ter que acelerar com medo de cair. Aí faz a linha de amarração, né? Traça-se linhas perpendiculares, né? A linha horizontal das composições, onde a composição em cada uma das respectivas fases pode ser lida aí. Aí o exemplo é de 35. Ele dá um exemplo aqui, certo? 35 de níquel é aquele que eu peguei lá, de 1250. Aí está 1250, tracei a linha. Aí 35 de níquel está aqui, para CL. Ó, não, aí tá vendo? Então acertei, tá vendo? Eita! Ó, meu chute foi bom. Tá vendo? 31,5. O CL, tá vendo? O CL aqui foi 31,5, ó. Mas aí depende. Quem fez o slide? É do livro. Eu já ia falar isso. Porque se ele mesmo tiver feito do slide, ele livro. vale. Eu recortei do livro, mas fiz o slide. Ele não já deu uma olhadinha, não. Tem que olhar, né? Mas eu não lembrava se era 32, 31,5. Mas eu chutei 31,5 que estava mais próximo de lá. Você viu que 32,5 estava muito no meio ali, né? Mas aí está certo. Mas o importante é que vocês entenderam. Então, aqui você vê que o CL está em 31,5. Ou seja, qual seria o valor de R ali? R vai de C0 a CL. Do global ao CL. Quanto vai dar? O global, ó, 35, que é o que pediu. Até o CL. Então, R é 3,5, não é isso? Isso. 3,5. O S? 7,5. 7,5, né? 42,5. Exatamente, ó. 42,5. Então, 42,5. De 35, 42,5 vai dar 7,5. Isso aí é bom que vocês já compreenderam. De tanta queda também, né? Tanta repetição. Então, aí vai justamente as continhas, né? Somente uma fase está presente. Quando tem percentual, né? Tem temperatura que ela vai estar... essa fração vai dar 1, porque em determinadas regiões aí, quando botar nas monofásicas, é que só vai dar uma fase. Isso a gente falou ali na frente. A linha de amarração é construída através da região bifásica. Então, essa linha só pode ser dentro das duas curvas, certo, gente? Da líquida e da sólida. Então, a linha de amarração, por quê? Porque ela tem que traçar um ponto de interseção justamente com essas duas fases aí. Ela é intermediária. A composição global é onde você localiza a amarração. Isso todo mundo já entendeu, né? Ele deu o ponto lá 35, aí você vai no 35, vai traçar justamente com a temperatura. Você faz o cruzamento, marcou o ponto ali. E
ou seja, marcou o ponto, esse ponto é onde você vai passar a régua nele, ele vai ter que fazer um lugar lá que ele vai tocar justamente nas duas linhas. Ele vai tocar tanto na linha líquida, quando os metais estão líquidos, quanto quando os metais estão sólidos, que é essa curva que está aí. Ou seja, a fração de uma fase é dada por aqui, ó, da fase líquida. A fração líquida, gente, olha como é legal. A fração líquida está de que lado? De Cl para CO, não está? Isso. Né? Cl para CO. Está do lado líquido, né? Aí ele bota S sobre R mais S, para você achar a fração líquida. Vocês já conseguiram identificar o R e o S, então fica fácil. Ali. A fração sólida. Perceba, ó, a fração sólida é essa parte, por isso que ele usa R. Ok? Usa R. Então, na sólida é R sobre R mais S. Ou seja, na líquida vai ser Calfa menos CO, que no caso é S, tá vendo? Ó? S vai ser, ó, só para lembrar, o S é Calfa menos CO. Deixa eu aumentar aqui. Ó, Calfa menos CO, que é a global. Então, você vai ter aqui. Sobre... quando você vê a fórmula assim, aí você fala, poxa, só que aqui você entende, certo? Que é bem visível depois que a gente já explicou. Ó, então, é chamado de eixo de composição. Aqui a parte de baixo vai ser de Calfa, do alfa a L, ó, justamente de um ponto de interseção ao outro, do maior para o menor. Eixo de composição, escala dividida em porcentagem, em peso, as frações das fases calculadas, usando a regra da alavanca. Isso é chamado regra da alavanca. São dadas as frações ali era maciça, saiu ali meio estreita ali, ó. Mas depois sucesso. A massa, o peso de uma fase específica dividida pela massa, ou peso total da liga. Aí vocês estão vendo justamente essa fração. A massa de cada fase é calculada a partir do produto entre a fração de cada fase e a massa total da liga. Porque vai ter uma fração de cobre, uma fração de níquel. Ou seja, a massa dele, a densidade, naquela fase ali, se a gente pegar a liga naquela fase, o que é que vai acontecer? Sobre a relação às massas. Você já tinha estudado lá a parte de fração molar. Então, cada metal desse, ele tem o seu peso. Então, se eu tenho a fração de um peso atômico com a fração de outro peso atômico, eu vou somar isso dos valores da fração e eu vou ter o peso. É isso que acontece, certo? Aquela ideia dá para saber a densidade, né? Gente, até aí tudo ok, mesmo com os cortes? Aí de boa. Tranquilo. Não dá para o professor fazer um exemplo não aí? Botar os números Eu vou aí fazer, mesmo, gente. Mas aqui eu estou dando a ideia para vocês entenderem, certo? Dessa parte aí. Aqui a gente está mostrando a ideia justamente para fazer a conta. Eu vou fazer com a conta aqui. Aqui. Beleza. Pronto, para você entender. Só que aqui a gente ainda não está calculando massa, certo? Isso é mais para frente. A gente tem na fração, você consegue. Você consegue, porque aí você vai ter
a fração de determinado metal. E pela essa fração, você vai e multiplica pela massa lá. Você tem o quê? 0,68 é o quê? 68%. Naquele ponto, eu tenho 68% de 1 de determinado metal. E aí você, em cima da massa, vai calcular. Mas a ideia mesmo aqui é achar essas frações. Depois a gente usa para fazer isso aí. Mas vamos aqui, para você entender a ideia. É justamente isso. Aqui, ó, da parte líquida, a gente usa, ele usa 42,5 menos 35, ele usa o S. S sobre o todo. O todo dá 11. Aí faz a conta, vai dar justamente aí, 68. E do outro, né, vai dar, sempre vai complementar, né? De níquel, se você for olhar o níquel a 35%, ele vai estar o quê? 42,5. Liga binária, composição para um dos constituintes. Ele está analisando o níquel. No base 35, quando está sólido, tem 42,5% de níquel, essa liga, e quando ele está líquido, ele tem 31,5%. Entendeu aqui agora? Se eu quisesse saber a massa, então, dessa aí, você vai pegar nessa liga, quando ela está sólida, nesse ponto que a gente está analisando, né, o global, nesse ponto, a massa dela vai ter 42,5% da massa do níquel. Ou seja, quanto é que eu vou ter de cobre? Então, se o cobre for mais leve que o níquel, ou seja, nesse caso aqui a liga vai ficar mais leve. Concorda comigo? Cobre é mais leve do que o níquel. Ou seja, se eu tenho menos de 50% de níquel quando está sólido, então essa liga está mais leve. Alguém entendeu aí isso que eu estou falando? Sim. Né? Se a massa do cobre ela é mais leve do que a massa da substância, aí você já tem a ideia, certo? Já tem a ideia. Se eu tenho 42,5% de níquel quando está sólido, então eu tenho 57,5% de cobre. Como o cobre é mais leve do que o níquel, então essa liga vai estar mais leve. Nesse ponto aí. Sim, mas aí o professor chutou 42,5. E se eu tivesse botado 43 aí? Porque não tem um número aí, né? Mas lá na própria coisa, no livro ele dá a marcação porque não tem a escala. Certo? A gente tirou do livro. Mas lá ele diz em que ponto ele marcou. Só que numa prova, a coisa ele vai dar ali e você vai identificar. Você identifica com as subdivisões ali. Então, mas sempre ele ajusta, né? Sempre vai ter um ajuste ali das interseções. A gente faz um ajustezinho. Entenda? E quando está líquido, mais leve ele vai ficar ainda. Você percebeu? Porque na fase líquida, você tem 31,5 de níquel. Então, você tem mais cobre. Então, se eu tiver mais metal leve do que o outro, na comparação, e aí eu vou saber se a liga vai ser mais leve ou mais pesada, mais ou menos densa. Essas frações é justamente para chegar nessa ideia aí. Aí as porcentagens por fase.
Isso aí é fácil, né? Que aquele 0,68, todo mundo 68%. Aí tem esse exemplo aí que eu tinha deixado, porque eu teria outros slides, gente, mas eu vou pegar um outro exemplo aqui. Certo? É porque esse gráfico aqui, ó, eu vou mostrar porque é essa ideia da aproximação. Eu fiz justamente para dar a ideia da aproximação. Veja aqui, ó. Para uma liga composta de 99,65% de ferro, né? De P com ferro aqui, né? 0,35. Aqui tem uma ligazinha. Essa liga tem 99,65, então 0,35 de ferro. Uma temperatura abaixo da eutetoide, né? Aí tem aqui o gráfico da eutetoide e tal. E aí está pequeno aqui. O ruim é isso, entendeu? Só para identificar. Mas aqui eu vou mostrar para vocês essa coisa da aproximação. Ó. Ó. Eu vou... Ó. É bem pequeno, gente. Isso é chatinho, né? Deixa eu botar os valores aqui, peraí. Aí. Aí tinha o ponto. Aí fez o traçado. Deixa eu botar os números. Aqui é o recorte do quadro, certo? Então, você vê que ele dá já pegando daqui, certo? Então, ele tem 6,7 de ferro e aqui 0,35. 6,7 e 0,35. Aí diminui. Justamente o ponto é aqui, certo? É subir um pouquinho aqui, ó. Porque a gente está olhando aqui, gente, 99,65. Então, olhando, a liga começa de cá. Porque se aqui está denominada a composição, né, da liga, é aquela ideia de você usar uma ou outra. Ou você olha a liga por 99,5 ou ferro 0,35. Está aqui, ó. 0,35, aí curva. E aí faz justamente a conta. Como aqui está muito pequeno, eu vou fazer uma ali no quadrozinho. Eu deixei uma pronta, para a gente fazer aqui, eu recortei. Deixa eu charear a imagem aqui. Aqui, ó. Aqui, vamos fazer a regra da alavanca aqui, gente, para essa situação, ó. Tá dando para ver tudo aí, né? Aqui tem régua. Sim. E aqui é 1.260 graus, certo? Deixa eu botar ela em pé aqui. Ó. Aqui a figura cresceu. Vamos fazer umas subdivisões aqui. Quando bater certinho, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho que dá certo. Ó, aqui bateu agora, não foi? Ó, se você ver, ó. Ó o tracinho aqui, né? Mais ou menos aqui. Entre 1.200 e 1.300, gente. Vocês estão vendo aí, ó? Porque a régua está por cima, ó. Entre 1.200 e 1.300. Se a gente for fazer subdivisão, ó. Eu tenho o quê aqui, ó?
1, 2. Não é? 1.260 vai estar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí ele botou aqui, dá quebrado, dá 12,5. Então, dá mais ou menos aqui um pouquinho acima desse meio aqui, 1.260, que é o global, ó, que ele está pedindo, ó. 1.260. Não é isso, gente? 1.260 vai estar aqui assim. Tá sendo muito crítico, rapaz. Tá igual o Paulo nos ensaios. É assim, né? Mas é assim mesmo. Depois... Aí, pronto, vai ser ali. Aí eu vou pegar a régua. Aí é 1.260 com 40. Ó, eu já botei 40 aqui, já foi meu, de propósito, né? Porque 40 dá certinho, né? Não tem como errar essa reta de 40. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Pegar a régua aqui. Vamos girar nossa régua. Aqui, ó. Eu vou cruzar ela com o... Aqui eu vou pegar com 40 aqui no ponto, certo? Então, o ponto 40 está aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu já traço logo a isoterma, ó. Tá vendo, gente? Qual é a ideia? Tracei a isoterma, não é isso? Ó. Tracei a isoterma. Pegando aqui no ponto. Lembrando que aqui é nosso amigo 40, ó. 40. Deixa eu puxar aqui, ó. Ampliando aqui, fica melhor. Aqui está o 40, ó. Cruzei o 40. Eu vou botar o valor aqui do lado para vocês lembrarem que aqui é 1.260. Então, ó. Aí o outro passo agora é traçar aquelas pontilhadinhas aqui, ó. Não precisa da do 40 porque já está bem definido. Mas aí eu vou para as de baixo. Aqui agora tem uns chutezinhos, né? Mas eu vou ajudar a chutar. Agora é o pontilhadinho. 90 graus, ó. A gente faz um pontilhado com a interseção aqui. Vou botar uma outra cor aqui. Vamos botar verdinho, né? Agora, gente, ó, aqui agora você vai ver sair tudo certinho, ó, os pontilhados, ó. Agora eu não estou de Alzheimer, não, tá vendo? Deixa eu riscar aqui embaixo, para estar embaixo, né? Aí eu puxo aqui a outra interseção. Puxo aqui. Puxei as duas aqui. Tá. Some régua. Perceba aqui que a gente vai ter, ó, o C0 ali. Agora a gente tem que acertar aqui, né? Aqui tem 30, né? E aqui? Ó, tá mais do meio. Então seria uns 36, né? 36 a 36. Não é isso aqui, gente? Aí, por aí. É por aí mesmo. 36. Vamos botar aqui 36. E daqui, ó, tá bem... Tá uns Parece 48. 48, né? É, eu ia falar também 48. Então vamos botar 48 aqui. É porque a gente está sem escala. Na maioria das vezes tem. Então, aqui, ó. Pronto. Então, eu já sei o valor de
Lembrando que esse espaçozinho, esse espaço daqui para cá, deixa eu botar de azul, daqui para cá é nosso R, né? Que é 30, o valor de R vai dar 4, né? Que é 40 menos 36. Concorda, gente, aqui? E o valor de S, não é? O S é 8. O S é 8. Ok? O S é 8. Pronto. Então, se eu quero saber a fração líquida, consegue lembrar a fórmula aí? S sobre R mais S. É sempre o contrário, né? Líquido, É você quando cai olha o para o S é lado pro do outro. sólido. Exatamente. Você tem É que o outro fazer dividido pela soma. por associação, gente. Isso aí. A ideia é justamente essa aí. Né? É por associação. Você sempre pega a relação do outro lado, né? O líquido é S. Ó, se é líquido, em cima é S. É a parte ali, ó. Então, nesse caso, deixa eu voltar. Então, a líquida aqui vai ser S sobre S mais R, né? Então, deixa eu botar maiorzinho um pouquinho aqui, que eu dei uma ampliada. Então, a parte líquida vai ser S, né? Ó, o S está do lado sólido, aí você sempre lembra, ó, o S está do lado sólido. Então, é S sobre R mais S. Então, quanto vale S? 8, né? Isso. Sobre de R a S. Ó, é 48 menos 36, não é isso aí? Dá? 12. Não é isso? Dá 12. Dá por 2, dá 4. Dá por 4, né? Dá por 4, dá 2. Dá por 4, dá 3. Então, vai dar aproximadamente 0,67. A gente vai botar 0,67 porque a gente está chutando ali os valores, certo? Pelas divisões. Se eu quiser saber a fração sólida, o sólido agora vai ser o quê? R sobre R mais Ó, S. o sólido Mas você também não precisa pega fazer a conta, né? do líquido. A gente sabe que vai ser a sobra, né? Então vai ser R, né? R mais S. É bem simplesinho, gente. A ideia só é essa aqui de você traçar a isoterma no ponto para você ter a base dessas linhas paralelas. É chamada regra da alavanca. É isso que eu queria que vocês só se ligassem, certo? Então, R, isso cai em Petrobras, cai muito essas isotermazinhas aí para traçar, né? Aí aqui vai ser R é 4, né? Sobre 12, que vai dar aproximadamente. Essa conta eu faço, gente, dá 0,33. 0,33. Então, nesse ponto aqui, né? A 1.260 graus, vai ser 67%, né? Em relação ao níquel.
Se você for olhar por peso e tal, isso aí calcula depois. Era essa a ideia de vocês entenderem. Não vejo muita dificuldade não nesse gráfico. E a gente vai depois... É bom vocês procurarem umas listas, algumas coisas assim, porque nessa fase eu estou pegando assim uns exemplos mais ou menos básicos, né? Entenderam aí, né, gente? Aqui. Molezinha. O negócio é só a regra da alavanca, que era o trabalho para aprender. Então, com o net caindo e tal, né? Mas a gente conseguiu aqui. Bom que repetiu algumas partes umas 3 vezes. Fixou naturalmente, não foi? Exatamente. De tanto repetir que fixou naturalmente aí. Então, agradeço aí, gente. Desculpa aí, hoje a culpa é da internet, a gente não teve uma linha de pensamento, teve que ficar repetindo aí bastante. Mas O povo já dava maciado de ontem já. é, Ontem foi, tá